Olá, boa noite. Na reta final das eleições, o NTV News mostra os preparativos para o pleito. Pesquisas divulgadas por candidatos de Patos de Minas mostram cenários diferentes. Polícia Militar reforça efetivo para o dia da eleição. PRF intensificará fiscalizações com foco no transporte irregular de passageiros. TSE diz o que pode e o que não pode no dia da votação. Ânimos exaltados por conta de política provocam desentendimentos. A gente fala também sobre o enfrentamento à pandemia. A Prefeitura anuncia a reabertura do Teatro Leão de Formosa e do Museu de Patos de Minas. E mais. Polícia Civil investiga 2 últimos homicídios registrados na cidade. E roubos e saques a cargas colocam em risco a segurança viária. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Há uma semana, um policial penal foi morto a tiros em Patos de Minas. O homem estava em um bar quando foi surpreendido. A Polícia Civil investiga o crime. O crime aconteceu na rua Ailton Pedro Barros, bairro Nova Floresta. A vítima, Iocaná de Jesus Marinho, 31 anos, estava em um bar na rua Alzino Martelo quando teve início o desentendimento com outro homem. Pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem chega e atinge o policial penal com um tapa. No primeiro momento, onde o autor teria desferido um tapa na nuca da vítima e depois correu aqui para esse terreno, aqui ao lado. E a vítima, que é um agente penitenciário, estava armado com uma pistola 380, veio correndo para essa rua e a vítima ficou debaixo de um poste de iluminação. E o autor entrou nesse mato aqui, então tendo a vantagem que estava no escuro e a vítima clara, E a vítima efetuou alguns disparos aqui nessa região do mato e o autor desferiu outros tiros contra a vítima, acertando a cabeça. A vítima caiu, apesar de ser socorrido devido à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a falecer. O autor do crime é um padeiro de 31 anos, que confessou o assassinato e informou que a motivação para o homicídio seria uma rixa antiga entre ele e a vítima, e que a morte de Iocaná não está ligada com a sua profissão. Posso esclarecer que a motivação não envolve a condição de agente policial, isso sequer foi levantado, e é porque haviam sim desavença entre eles anteriores que culminou nisso aí. Na tarde de sábado, dia seguinte do crime, o revólver utilizado no fato foi encontrado escondido em um lote vago na esquina das ruas Vigílio Borges e 5 de Maio, no centro de Patos de Minas. Na verdade, não se trata de uma apresentação, é simples uma petição em que o advogado informa alguns dados e também houve a apreensão dessa arma de fogo que foi localizada e apreendida para questões periciais. A característica das munições se baseia na mesma característica que foi também objeto de análise pelos peritos. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil para apurar qual seria o real motivo do acontecimento. Bem, considerando que o inquérito ele tem esse caráter sigiloso e alguns elementos de prova não devem ser revelados até o final da ocorrência, até o final das investigações, é necessário que nesse caso específico tudo seja verificado em loco pelo delegado de polícia, para que posteriormente não venha atrapalhar a investigação que está sendo realizada. Outros elementos devem ajudar na elucidação do homicídio. Outros elementos de prova também já estão sendo colhidos e estão sendo examinados pelo setor de perícia para que a gente possa, então, como falei, dar todos os elementos para que o Ministério Público possa analisar e verificar a situação mais viável para o caso. A Polícia Civil também investiga a morte de um homem de 45 anos, registrada na semana passada, no bairro Quebec. O homicídio foi registrado na manhã dessa quarta-feira. O fato aconteceu na Rua 18, bairro Quebec, em Patos de Minas. A vítima, de 45 anos, foi surpreendida pelo atirador e morreu em uma residência vizinha. No mesmo dia, um garoto de 16 anos foi apreendido como suspeito de ser o autor do fato.
Juntamente com o garoto, um casal também foi preso suspeito de tráfico de drogas. Chegamos aí na residência de número 68, lá na Rua 14, e encontramos no interior dessa residência o autor desse homicídio escondido nos fundos desse local, né? Onde funciona uma serralheria, ele estava escondido próximo às ferragens ali, e a partir desse momento fizemos varreduras em todas as residências que foram verificados que ele poderia ter pulado e passado por elas. E para nossa surpresa, aí na casa de número 38, uma residência onde não havia morador no momento, aos fundos, escondido em entulhos, debaixo aí de um monte de tijolos, foi localizada a arma do crime, tratando-se de um revólver 38, com 6 munições no seu interior, sendo 3 deflagradas e 3 intactas. Como ele foi visto na residência situado na rua 15, onde ele foi visto evadindo, fizemos operação nessa residência também, e lá encontramos um casal. Esse casal já tem aí um histórico por tráfico de drogas, e encontramos nessa residência diversos materiais ilícitos também. O adolescente foi encaminhado para o centro de internação. Ele foi encaminhado ao centro de internação de menores e vai ser então ouvido posteriormente com todas as linhas, né, de defesa, e a Polícia Civil também vai apresentar todos os elementos que ela conseguiu de suporte, vai apresentar para o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que então eles possam fazer uma decisão justa e transparente, como deve ser sempre. Apurações estão sendo feitas para apontar a motivação do crime e para saber a respeito das prisões do homem e da mulher. Às vezes uma realidade contada por um tem uma outra realidade contada por outro, e é necessário que a gente consiga verificar os pontos em comum ou de divergência para que se saiba realmente qual é a linha mestra, qual é a verdade real que se apresenta, para que possa essa verdade real ser entregue ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário então poder definir e decidir sobre o caso. O inquérito é um procedimento que demanda um certo sigilo, e determinados elementos de prova, determinados indícios devem se manter fechados, exatamente para não atrapalhar as investigações. Depois do intervalo, o PRF intensificará fiscalizações com foco no transporte irregular de passageiros. E Polícia Militar reforça o efetivo para o dia da eleição. Militares de Belo Horizonte reforçarão o efetivo da PM de Patos de Minas e cidades vizinhas no dia das eleições. O trabalho da Polícia Militar durante o período das eleições exige ainda mais atenção. Como o fluxo de pessoas nas sessões eleitorais será intenso, serão necessários reforços em pontos estratégicos, antes, durante e após o período da votação. Militares de Belo Horizonte foram enviados para cá para compor essas equipes. Nós recebemos aí o apoio de oficiais e praças do Batalhão Metrópole de Belo Horizonte, onde irão compor algumas cidades aí que nós não temos a função de delegado para fazer o registro de TCO durante o período eleitoral, ou seja, durante a votação. Esses militares foram treinados pelo sistema para fazer todo e qualquer tipo de intervenção decorrente aí de ações de menor potencial ofensivo para a garantia da ordem pública durante o período de votação. A partir deste sábado, as equipes serão encaminhadas para pelo menos 4 cidades vizinhas, a fim de manter a ordem e a segurança das pessoas enquanto perdurar o período eleitoral. Nós teremos militares em Arapuá, Matutina, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté, suprindo as necessidades aí do nosso policiamento, que temos aí algumas divergências no entorno dessas cidades. De sábado até a próxima segunda-feira, os militares estarão atentos às possíveis ocorrências em monitoramento pelas ruas. O trabalho continuará, preventivamente, repressivamente, e com o apoio de todos os militares em várias cidades aí que compõem o 15º Batalhão, ou seja, não haverá ninguém em descanso e ninguém em folga. Todo o efetivo nosso estará operando de sábado a segunda-feira para garantir essa tranquilidade aí no período da votação.
A segurança e a fiscalização nas rodovias também vai ser reforçada. Na BR-365 trabalha por conta da Polícia Rodoviária Federal, que estará de olho principalmente no transporte irregular de eleitores. A fiscalização acontecerá a partir do meio-dia de sábado e irá até às 18 horas de domingo. O foco é evitar o abuso econômico. A restrição ao transporte de eleitores no dia das eleições tem um fundamento, é evitar o abuso do poder econômico por parte de um candidato, que é aquele candidato que vai em determinados locais e, a troco do transporte dos eleitores, uma vez que o voto é obrigatório, ele exigir que os eleitores votem nele. Né, até uma forma de controle, uma certa forma de coação. Por isso, a Justiça Eleitoral ela intervém e nos locais em que há necessidade, a Justiça Eleitoral requisita os veículos, esses veículos são cadastrados, credenciados, devidamente identificados e esses veículos é que vão fazer o transporte dos eleitores, em especial nas áreas rurais, daqueles eleitores que moram muito distante das mesas receptoras de voto. A fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal acontecerá em toda a BR-365. A gente sabe que em determinados locais, os candidatos que têm o hábito de formar, né, aquilo que se chamou antigamente, historicamente, de curral eleitoral, levavam inclusive os eleitores para fazendas ou para determinadas localidades no dia anterior, na véspera. Então as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal já se iniciam no sábado ao meio-dia, já atentos para esse tipo de comportamento, né? E estaremos atentos aí, inclusive também aos veículos que são utilizados. Aquele veículo que for visto por 2 ou 3 vezes. Se comprovado o crime eleitoral, tanto o motorista como o candidato sofrerão punições. Obviamente, se aquele veículo é parado a primeira vez, nós vamos analisar a situação, o motorista, os ocupantes do veículo e ver se existe algum vínculo ali entre eles, se eles são conhecidos mesmo, se é uma mera carona eventual. Obviamente, se aquele mesmo veículo for parado uma segunda ou uma terceira vez, com diversos eleitores, não são pessoas do mesmo núcleo familiar, ou sequer exista entre eles uma dificuldade de comprovar que eles tenham um vínculo, uma afinidade, né, são parentes, são vizinhos, aí sim, esse condutor desse veículo pode estar incorrendo em crime eleitoral e será apurado a responsabilidade desse motorista, será apurada eventualmente a responsabilidade do candidato a que esse motorista estaria beneficiando. Esse candidato pode inclusive ter a candidatura dele impugnada ou a eventual eleição dele, né, se eleito, pode ter cassado, né, o seu mandato eletivo e finalmente todos vão responder ainda criminalmente pelo fato. Depois do intervalo, as receitas declaradas pelos candidatos e roubos e saques à carga colocam em risco a segurança viária. Com a mini-reforma eleitoral de 2015, o Congresso Nacional incorporou à legislação eleitoral uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Assim, os candidatos a cargos eletivos passaram a ter de financiar as suas campanhas com recursos próprios e com doações de correligionários ou de partidos políticos. As informações das receitas dos candidatos podem ser conferidas através do site divulgaquemdecontas.tse.jus.br. Conforme a plataforma, Adrian Paz declarou R$ 500 em recursos recebidos, sendo 300 de doações de pessoas físicas e 200 de recursos próprios. Agda Helena declarou receita de R$ 143.770,43, sendo R$ 143.220,43 provenientes da doação nacional e estadual do Partido dos Trabalhadores, R$ 150 de doações e R$ 400 de recursos próprios. Arnaldo Queiroz declarou como receita R$ 257 mil, sendo 192 mil provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 65 mil de recursos próprios. Béia Savassi declarou como receita R$ 254.960, sendo R$ 204.960 de doação de pessoas físicas e R$ 50 mil de recursos próprios.
Luiz Eduardo Falcão declarou R$ 183.234,10, sendo R$ 167.564,10 provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 15.670 da doação da direção municipal do Podemos. Hermano Caixeta declarou como receita R$ 54.598, R$ 4.598 provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 50 mil da direção estadual do Partido Socialista Brasileiro. Pedro Lucas declarou como receita R$ 109.714, sendo R$ 49.714 da doação de pessoas físicas e R$ 60 mil da direção nacional do Partido Democrático Trabalhista. Segundo a página, Frederico Galvão não prestou contas à Justiça Eleitoral. Um levantamento feito pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística revela que, em média, a cada hora, 2 transportadoras tiveram carga roubada em ações de assaltantes nas rodovias brasileiras em 2019. O problema frequente é um desafio para as forças de segurança. As imagens retratam um saque de carga. Ao chão, o motorista morto e as pessoas na tentativa de retirar os produtos. Esse fato foi registrado em Nova Laranjeiras, no Paraná. Segundo dados da Associação Nacional de Cargas e Logística, já aconteceram mais de 18.300 roubos de cargas em rodovias do Brasil. Nós temos o saque da carga, que é aquele motorista que se acidenta, e aí as pessoas que estavam passando pelo local, e tem gente até que sai de casa para ir para o local quando fica sabendo que tem um acidente envolvendo carga, essas pessoas vão lá para subtrair a carga que foi acidentada. Esse é o caso do saque, né, que vulgarmente chamado saque de carga. E nós temos uma outra modalidade de roubo de carga, que é aquela que é programada. Existem quadrilhas especializadas com aparato, armamento, veículos que eles se organizam para frear o veículo em movimento, render o motorista, levar esse motorista para uma área menos movimentada, né, que não chame a atenção, normalmente uma estrada vicinal, uma estrada de terra no meio de alguma plantação, e lá é feito inclusive o transbordo da carga, retira-se do veículo original aquela carga e essa carga é colocada num outro veículo. O que nós temos como consequência dos 2 crimes é um terceiro crime, também previsto no Código Penal, que é o crime de receptação. Esse crime de receptação também é um problema cultural do nosso país e que acaba incentivando os 2 primeiros, o saque e o roubo. O Vanildo mora no estado do Espírito Santo. Ele é caminhoneiro há 15 anos. Pelas rodovias já presenciou muitos fatos. Roubo já presenciei já, em pá de posto, acidente também, entendeu? As coisas meio complicadas na estrada, né? Apesar de nunca ter sido vítima de algum crime nas estradas, a sensação de transitar por elas é de insegurança. Inseguro, totalmente inseguro. Quem não tem segurança nenhuma na estrada, o caminhoneiro, nada. Segundo Alfredo III, em nossa região já foram registrados 4 crimes de saques de carga somente este ano. A receptação também é um crime recorrente envolvendo rodovias, por isso é preciso atenção. Esse ano nós não registramos roubo. Em relação a saque, nós tivemos 4 saques de cargas, né? Um muito emblemático foi um caminhão de cerveja que tombou as margens da rodovia no quilômetro 490. Nós tivemos, por outro lado também, nós tivemos muitas mercadorias recuperadas. Nós tivemos uma carga de equipamentos eletrônicos que foi recuperada no início do ano também, que teria sido produto de roubo, e uma carga de defensivos agrícolas também, que teria sido roubado. É o tipo de carga que teria destino certo e o receptador, ele é conivente com o crime, incentiva o crime e, como dissemos, né, se ele inclusive encomenda, ele deixa de ser receptador e passa a ser um meliante que pratica o roubo ou o furto. Depois do intervalo tem a análise da notícia. Fique ligado. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Hoje comigo o jornalista Odaí Cardoso. Oi, Odaí, boa noite. Como vai, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você. Sextou, né? Sextou.
nessa noite, nesse início de noite de sexta-feira, né? O clima está gostoso, tem uma chuvinha agora à tarde. Vamos lá. Tem muita notícia aqui para a gente comentar, Odair, mas a gente começa aqui com a questão do enfrentamento à pandemia, com a análise dos dados aqui em Patos de Minas. A nossa primeira tela é a tela dos novos casos e do panorama geral da Covid-19 aqui na cidade. Odair, foram muitos casos registrados de ontem para hoje. Qual que é o cenário nessa sexta-feira? Pois é, Jéssica, aquele início de semana com menor quantidade de casos confirmados, nessa quinta e nessa sexta-feira, no caso ontem e hoje, modificou o cenário, né? Porque nós tivemos ontem mais de 30 casos, hoje nós tivemos 16 a mais, pulamos de 2.942 para 2.958, esses números aí, então, portanto, aumentaram desde ontem, né? E aí a gente fica de olho no fim de semana e fica de olho nesse levantamento e nessa cobertura que a gente tem aí de Covid, né, em Patos e região, uma vez que Patos de Minas é polo e tudo que acontece na região interfere também aqui, assim daqui como lá, né? Mas nós temos aí, Jéssica, nessa nossa tela, nessas duas telas, né, os casos, por exemplo, fazendo um comparativo de ontem para hoje, a diferença aí no número de internações, porque ontem nós tínhamos aí 9 pessoas em UTI, hoje temos 7, ou seja, tivemos uma diminuição. O número de casos internados diminuiu também, de 14 para 11. Óbitos, que é a novidade de hoje, que é um número maior, né? Chegamos aí à marca de 82 mortes por Covid-19. Isso foi confirmado ainda na manhã de hoje, quando essa informação foi publicada na página do Painel Coronavírus, página que monitora o avanço da doença entre os patenses e que é mantida pela Prefeitura logo pela manhã. Inclusive, o Pato já deu com exclusividade aí esses 82 óbitos aí, ou seja, um óbito a mais desde o boletim anterior, né? Confirmado era 81, fomos para 82, portanto, de acordo com os dados, é um homem de 72 anos que faleceu vítima da Covid-19. Portanto, desde o início da pandemia, temos 82 pessoas que perderam a vida em decorrência a essa doença, Jéssica. Vamos para a segunda tela, Odair. A gente teve, então, um número menor de casos internados, né, de acordo com a primeira tela, mas agora a gente mostra, então, a questão da ocupação hospitalar. Como será que esses números, então, refletem, já que Patos de Minas recebe também pacientes vindos de outras cidades para tratamento de Covid-19 aqui em Patos? A gente tem um número um pouquinho menor na questão de ocupação total e também pacientes internados, né? É aquele monitoramento que a gente faz da nossa estrutura, né, da capacidade que a gente tem aí de atendimentos. Aí você tem ali uma diminuição, né? Ontem tínhamos 20 internados, hoje temos 16. Dos 10 leitos clínicos, hoje temos 9. 10 de UTI, hoje temos 7. Então tivemos aí uma diminuição. Isso sempre a gente fala que não é motivo para relaxamento, até porque essa estrutura ela precisa ser mantida não só para leitos de Covid, mas também para outros atendimentos, porque as doenças não pararam em função da pandemia, né? Pelo contrário, a pandemia se somou a outras doenças que são atendidas na nossa rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Nós temos aí também uma diminuição, Jéssica, se a gente for analisar de ontem para hoje, a diferença aí, falando do Covid públicos e privados, que é esse quadro aí azul clarinho, né? Se a gente for analisar, a gente tem ali a diferença de ontem, 19,23 clínicos para 13,04% de hoje. Tínhamos ontem, em UTI, tínhamos ontem 38,46%, hoje temos 45,45%, portanto, aí você vê uma oscilação, né? Enquanto ontem nós tínhamos menos UTI, porcentagem de ocupação aí nos públicos e privados, hoje nós temos 45,45%. E aí vai, no quadro mais azul, né, que é o Covid públicos, ou seja, o tratamento hospitalar público, aí nós temos aí uma diferenciação não tão relevante assim, porque os números não mudaram, né? Permaneceram como estava ontem, portanto. Na ocupação total, na ocupação geral, que você considera também os pacientes de outros municípios, de 55,49 ontem para 48,84 hoje. Portanto, esses números, como sempre, né, na maioria dos dias aí da semana, eles oscilam um tanto quanto, mas estão aí mostrando essa nossa estrutura hospitalar que precisa ser preservada e cuidada, e isso depende de nós, nos cuidando, né, e evitando aglomerações. Odair, agora a gente gira um pouquinho o assunto, mas ainda aqui em Patos de Minas. A Casa de Olegário Maciel, onde funciona o Museu de Patos de Minas e o Teatro Municipal Leão de Formosa, poderão voltar a funcionar.
Um alvará de funcionamento provisório foi emitido hoje pela Secretaria Municipal de Planejamento. A reabertura dos espaços está autorizada pelo município, dependendo apenas de protocolo a ser elaborado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que deve regulamentar a retomada das atividades com a presença de público. A utilização do palco do Teatro Municipal para gravações e filmagens de lives sem a presença de plateia já está permitida. Então, daí ficou fechado por muito tempo, né? Inclusive também por conta da pandemia, mas por outros problemas também. E agora, então, a gente tem essa notícia. Bom, são 2 espaços culturais, são 2 locais que foram paralisados, tiveram as atividades paralisadas muito antes da pandemia, por causa justamente daquelas modificações exigidas ali pelo Corpo de Bombeiros no teatro e também as adequações e melhorias para a Casa Olegário Maciel. Aí você está vendo o Teatro Municipal Leandro Formosa, que passou também por adequações, né, exigidas aí pelo Corpo de Bombeiros e por outras situações, estava realmente precisando modificar. Aí teve uma demora imensa, Jéssica, um hiato aí, né, em meio a essa início e finalização dessa obra. Demorou muito, foi matéria aqui na NTV com pessoas reclamando, com reclamações com relação a essa demora. A gente, inclusive, noticiou aqui, falou dessas dificuldades, ouvimos a Prefeitura. E aí, em meio à pandemia, isso se concluiu, né, demorou bastante essa obra, até que a pandemia chegou e, claro, aí ficou impossibilitado. Só que agora nós estamos na onda verde do Plano Minas Consciente. E aí há uma flexibilização para teatros, para museus, né, para poder, então, voltar a regularizar essas visitações, participações aí. Mas o fato é que nós tivemos uma demora muito grande para a concretização dessas 2 obras aí, nesses 2 locais, espaços públicos, de cultura, que precisam ser reativados realmente, mas agora, em meio à pandemia, com todas as restrições, voltarão a funcionar. Odair, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente começa a falar também, principalmente sobre eleição, né? Tem muita notícia sobre as pesquisas, sobre o que o povo tem feito e pensado a respeito desse tema. É um minutinho só. Estamos de volta com o NTV News e com o quadro Análise da Notícia. O Odair está aqui ao meu lado. Odair, a gente começa falando agora sobre as eleições, né? Faltam poucas horas, poucos dias, então, para a gente ter o dia do pleito. Reta final, né, Jéssica? Reta final para escolhermos aí os nossos vereadores, escolhemos aí o nosso prefeito. Reta final dessa festa da democracia que acontece aí no domingo. Bom, Odair, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais publicou uma resolução proibindo no dia 15 de novembro, das 6 às 18 horas, a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas. Vamos ver. Segundo a publicação, a ingestão de bebida alcoólica no dia das eleições comumente acarreta transtornos que comprometem a boa ordem dos trabalhos eleitorais e o exercício democrático do voto. Diante disso, a norma proíbe, no horário compreendido entre as 6 e as 18 horas do dia 15 de novembro, a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas nos bares, boates, hotéis, restaurantes, lanchonetes, clubes recreativos, salões de festas, quiosques e demais estabelecimentos comerciais e similares em todo o estado de Minas Gerais. A regra vale também para as cidades onde houver segundo turno e será fiscalizada pelos integrantes do Sistema de Segurança Pública. Ainda segundo o dispositivo, as pessoas que foram identificadas descumprindo a determinação estarão sujeitas a sanções civis, administrativas e penais. Bom, Odair, essa já é uma determinação que acontece há muito tempo, né? Há várias eleições aí em que a venda de bebidas não é permitida, né? Costumeira, né, Jéssica? É uma medida importante que a Justiça faz, porque, afinal de contas, nós temos um pleito eleitoral, nós temos aí o dia da votação. E proibir essa liberação, fornecimento, venda de bebidas é muito importante para, justamente, como diz aí a nota que você acabou de mostrar, para evitar transtornos, problemas em meio a essa votação. Lembrando que essa norma aí, a partir de 6 da manhã, se adequa à questão da pandemia, porque a votação, desta vez, devido à pandemia, começa às 7 horas da manhã, né? Das 7 até às 17. Antes começava às 8. Portanto, aí, mais cedo, a partir das 6 da manhã, não pode fornecer, vender. Mas é importante, afinal de contas, nós temos aí um dia tão
que vai melhorar, mudar o futuro de tantos municípios, não pode ser envolvido aí a questão de bebidas, a paixões políticas que podem se agravar diante de um quadro de pessoas que façam uso de álcool num momento tão importante como esse. Realmente essa restrição, essa lei seca para esse dia é costumeira e é necessária. Bom, essa é apenas uma determinação, né? Já que mais de 147 milhões de eleitores comparecerão às urnas para escolher os seus representantes nas eleições municipais de 2020, a Justiça tenta garantir um pleito mais tranquilo com mais algumas determinações. A gente vai mostrar alguma delas. Segundo o TSE, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar para a cabine de votação uma cola com os números dos candidatos escolhidos. A legislação também permite a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Agora, segundo a legislação eleitoral, no dia da votação, é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Também são vedados até o término do horário de votação, com ou sem utilização de veículos, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda, caracterização de manifestação coletiva ou ruidosa, abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento e distribuição de camisetas. A legislação proíbe ainda o uso de alto-falantes, amplificadores de som, comício, carreata e qualquer veículo com jingles, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, o derrame de santinhos e outros impressos no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdo na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Pois é, Odair, são regras simples, né, fáceis de serem cumpridas e que devem sim ser respeitadas pelos candidatos, pelos eleitores, para que a gente garanta aí um pleito mais seguro, né, mais transparente, que não hajam confusões nesse dia, que é muito importante que isso não aconteça. Jéssica, houve um tempo, e quem tem mais de 40 anos vai se lembrar certamente, em que se distribuía dinheiro na fila de votação. É uma coisa assim, principalmente nas pequenas cidades, né, do interiorzão, quando não havia uma fiscalização efetiva como a hoje, haviam relatos, né, e flagrantes de coisas absurdas em meio a uma eleição. Naquela época, a chamada boca de urna não era feita só com santinho, era um santinho mais dinheiro. E aí, entre outras coisas, né, e de lá para cá, o que a Justiça fez? Foi adequando, foi trazendo normas, proibindo e, claro, barrando essas ações de quem desrespeita, né, a ideia tão bacana, né, tão bonita da democracia, que é de eleger alguém pela pessoa e não pela persuasão. E aí essas normas, elas precisam ser seguidas, precisam ser realmente respeitadas e serão muito fiscalizadas. E, claro, o próprio cidadão pode denunciar. Ficou sabendo, né, tomou conhecimento, chame a fiscalização, porque isso aí vai contra o nosso direito constitucional de eleger os nossos representantes de uma maneira clara, né, de uma maneira segura e de uma maneira honesta também. Odair, agora a gente gira mais um pouquinho e vamos para a Lagoa Formosa. É que a gente mostrou ontem aqui no NTV News que o juiz publicou uma portaria proibindo aglomerações de mais de 30 pessoas na cidade. Você lembra, né? Sim, me lembro. Isso foi na quarta-feira, né? Na quarta-feira nós tivemos essa publicação aí proibindo, restringindo, né, toda aquela situação que vinha ocorrendo em Lagoa Formosa. Falamos disso ontem e hoje tivemos uma liminar, né, Jéssica? Uma liminar que autoriza, permite aí que volte a acontecer essas aglomerações. Aglomerações que tinham sido então restritas. O juiz entendeu, Jéssica, que isso é possível, que isso não é ilegal,
por causa da onda verde do Plano Minas Consciente. O que acontece? Uma das partes alegou justamente isso. Não, nós precisamos seguir o que diz o Minas Consciente, é possível que as pessoas possam se juntar sim, porque o Plano Minas Consciente do governo do Estado, que é seguido por Lagoa Formosa, permite essa situação. Está aí na tela, inclusive, as considerações aí que foram feitas para essa liminar que foi concedida aí pelo juiz, que foi publicada hoje, nessa sexta-feira, justamente chamando a atenção para essa questão e considerando que o Plano Minas Consciente permite. Há uma flexibilização realmente, Jéssica, para que até 500 pessoas possam fazer aí, se ajuntar, fazer aí os seus movimentos, seus atos eleitorais, desde que possam, então, seguir, desde que sigam aquele afastamento, desde que fiquem distante e que cumpram todas as normas. O que a gente sabe que acaba não acontecendo, né, Jéssica? A gente entende que a justiça vai pelo que é legal, que a justiça analisa a legalidade da situação, mas lá em meio às aglomerações, se você for colocar 500 pessoas bebendo e torcendo por política, fazendo um ato ali de propaganda, as pessoas acabam se aglomerando, as pessoas acabam se juntando, infelizmente. E aí essa liminar, ela justamente permite isso, Ela derruba aquela resolução anterior da quarta-feira e autoriza que isso ocorra. Antes eram aglomerações com até 30 pessoas, E aí foi derrubado hoje, justamente levando em conta o Plano Minas Consciente do governo do Estado, permitindo, então, que essas pessoas possam fazer esses eventos eleitorais lá, que essas pessoas possam, então, fazer as propagandas eleitorais, levando em conta também essa resolução, essa liminar que está aí na tela para você, ela fala disso, autorizo desde que sejam cumpridas necessariamente o que diz o Plano Minas Consciente, que é o afastamento até 500 pessoas, mas que elas possam ter o respeito com o afastamento ali de um para o outro, e a gente espera que realmente as pessoas cumpram, que as pessoas possam ter esse respeito aí, mesmo com essa decisão liminar da Justiça. Pois é, Odair, antes dessa decisão, os partidos políticos de Lagoa Formosa se manifestaram hoje pela manhã, dizendo que respeitariam a portaria que havia sido publicada na quarta-feira, Agora essa decisão, então, derruba a portaria, essas reuniões com 500 pessoas, então, são permitidas, e esse pedido, então, foi feito pela coligação Juntos Somos Fortes. A nossa equipe tentou contato com essa coligação e também com o MDB, e a resposta sobre o MDB de Lagoa Formosa é que por hoje não teria, então, nenhuma reunião do tipo, mas que o grupo iria, então, se reunir para discutir como seriam feitas as ações amanhã. Se haverá algum tipo de ato político que possa reunir as pessoas, de acordo com o que está escrito aí nessa liminar. É que as campanhas já tinham se preparado para fazer eventos nesse fim de semana, né, Jéssica? Nesse fim de semana, não. Desde a quinta-feira, desde ontem, estavam se preparando para fazer vários eventos lá em Lagoa Formosa, e aí foram pegos de surpresa na quarta-feira a resolução. Agora, com essa permissão, os pega de surpresa novamente, e acaba que eles hoje não farão, mas possivelmente amanhã ainda devem fazer movimentações. A gente vai aguardar e ficar de olho em tudo isso aí. Afinal de contas, a Justiça permite dar a liminar, mas a Justiça também vai cobrar e vai fiscalizar tudo isso aí, Vai ficar de olho nas fiscalizações, porque quando ocorre uma aglomeração como essa, a polícia acaba fazendo ali o seu BO, acaba fazendo ali o registro, e tudo isso vai para onde? Na própria Justiça, que depois determina quem estava errado ou quem estava certo. Bom, daí a gente tem visto que essas eleições estão sendo tendo interferência da justiça em alguns casos, as pessoas estão com ânimos exaltados. Agora a gente vai para Arapuá. É que alguns desentendimentos foram parar na polícia. A gente vai mostrar como que foi. Na primeira ocorrência registrada no dia 9, a Polícia Militar foi solicitada para comparecer em um bar no município de Arapuá, onde estaria ocorrendo uma discussão e um dos envolvidos estaria armado. A vítima, que denunciou o fato, informou que ao perceber a discussão tentou acalmar os envolvidos, mas foi ameaçada de morte e um deles chegou a sacar uma arma e apontar em direção a ela. No boletim, o que consta é que a motivação da briga teria sido por cunho político. Já na segunda ocorrência, que foi registrada no dia 12 de novembro, também em Arapuá, a Polícia Militar foi procurada pela vítima para fazer a denúncia.
Segundo o que consta no boletim, a vítima seguia pela Avenida Eduardo Augusto de Medeiros, no bairro Bela Vista, em um carro de som ligado com propaganda política de um dos candidatos a prefeito da cidade, quando percebeu que estava sendo filmada por outra pessoa. Ao descer do veículo para verificar o ocorrido, o motorista que estava filmando teria ameaçado o homem com uma barra de ferro. No boletim, não consta qual foi a real motivação do fato. Pois é, Odair, essas duas ocorrências foram registradas aqui em Arapuá, bem pertinho de Patos de Minas. A gente percebe que tanto em Arapuá, Lagoa Formosa, as cidades que são um pouco menores costumam ter mais desentendimentos desse tipo. Os ânimos ficam exaltados nesse período de política. O que é uma pena, né, Jéssica? O que é uma pena porque, afinal de contas, deveria ser uma festa da democracia, mas hoje a gente está com uma crise de representatividade tão grande, né? Se você for analisar, hoje as pessoas falam, vou votar contra quem? É meio assim, é meio que como torcida de futebol, é meio de que votem fulano para poder derrotar fulano, não exatamente pelas ideias dele, mas porque não quero que o outro lado vença, e isso vai acirrando essas discussões, até entre familiares mesmo, né? Tem famílias que passam eleições aí sem se falar, familiares que passam eleições sem se falar, e que só depois é que vão resolver essas questões. É muito ruim, é muito triste isso, e aí a gente então entende o que justifica todas as normas descritas, né, e aí determinadas pela Justiça Eleitoral para que seja amenizada essa situação. E quando a gente tem aí boletins de ocorrência sendo registrados com pessoas se ofendendo, com tentativa de agressão, com pessoas se agredindo por causa dos movimentos políticos, de propagandas político-partidárias, entristece muito e deixa a democracia aí realmente, de certo ponto, até em risco, uma vez que as pessoas não se preocupam com o debate de ideias, elas estão preocupadas mais em impor a sua vontade, no sentido de que se você não entende da maneira como eu entendo, você é do contra. Se você não apoia o meu candidato, você para mim não presta, e aí a gente vai brigar por causa disso. É uma tristeza que isso ainda continue ocorrendo. Pois é, isso pode fragilizar as relações, principalmente entre familiares, né? A gente tem uma reportagem agora especial feita pelo Matheus Borges, que ele conversou também com um psicólogo e como tentar aliviar isso e não fazer com que isso aconteça de vez nesse período. Afinal de contas, faltam poucos dias para as eleições de 2020, né? A gente coloca agora na tela. Esquerda, centro, direita. Você provavelmente deve saber o que estas palavras representam quando o assunto é política. Em 2018, nas eleições, os ânimos estiveram acirrados. Mas você já brigou por política? Não tem necessidade, né? Eu acho que, a opinião das pessoas deve ser respeitada, né? Então, se tiver opinião diferente da minha, não é motivo para brigar e desrespeitar. Não, jamais. É pessoal, né? Cada um tem a sua opinião, né? Essa coisa não importa brigar, né? Não tem como brigar, né? Porque cada pessoa tem, né? Sua definição, seu pensamento, né? Então acho que não é brigando que vai, né? Definir alguma coisa, né? Mas calma lá. A Laís já discutiu por política por entender o limite da opinião e do desrespeito. Cada pessoa tem o direito de expressar a sua opinião, desde que não fira a existência de alguém. A partir do momento que fere a existência de alguém, não é mais opinião, e sim discurso de ódio. Então, sim, já briguei por causa de política relacionada a isso. As brigas entre familiares em época de eleições também pode ser que aconteça. Porém, neste ano, no Twitter, por exemplo, o número de citações à briga no grupo da família está bem menor que em 2018. Mas por que tipo de situações confrontantes como esta acontecem? Acreditar cegamente numa campanha, acreditar cegamente naquilo que uma pessoa de um alto nível financeiro vai ali dizer e tentar fazer as pessoas acreditarem que estão realmente profundamente preocupadas com o bem da população, isso precisa ser questionado pelo povo, para não achar que aquilo realmente condiz de forma total com os próprios anseios. E esse autoquestionamento pode ajudar a pessoa a se tornar um pouco menos radical, um pouco menos briguenta, um pouco menos... e prejudicar também menos essas relações que muitas vezes se perdem por esse radicalismo. Por isso,
o recomendado é para que o respeito e o diálogo prevaleçam sempre. Quando a pessoa para de duvidar daquilo que ela acredita cegamente, ela pode adoecer e adoecer também as relações. Começar a questionar isso, começar a rever esse radicalismo, talvez seja um bom caminho. A partir do momento que eu começo a questionar aquela certeza que eu tenho, talvez eu consiga ser um pouco mais produtivo. Pois é, Odair, a questão é que está na mão das pessoas, né? Tentar evitar essa discórdia, esses desentendimentos nesse período eleitoral, para a gente passar isso de uma forma mais tranquila e não ficar ressentimentos depois de tudo isso. É aquilo que a gente falava, né? Porque afinal de contas nós temos aí um período eleitoral, nós temos aí as nossas escolhas, nós temos aí as nossas preferências, mas o debate de ideias ele deve ficar acima de todas as outras questões. Eu não posso, Jéssica, me indispor com você só por causa que você tem preferências diferentes. O problema é que às vezes a minha maneira de pensar ela é agressiva com a sua maneira e aí eu acabo te desrespeitando. É aí que começam as brigas. Então as pessoas precisam respeitar a ideia das outras, mas não só respeitar, tem que aceitar, né? Se eu não concordo com você, se eu acho que você é de esquerda, de direita, de centro, se você prefere o candidato A ou B, eu posso até te sugerir, eu posso até falar para você, Jéssica, vota nesse, porque as ideias dele são melhores e aquela coisa toda, e ele tem mais capacidade, e ele pode mudar toda essa cidade, e ele isso e ele aquilo. Mas aí, Jéssica, se você vira para mim e fala, não quero, eu tenho que aceitar. Eu não posso começar, então, a destratar você e te desrespeitar. É aí que começam os problemas em meio a uma campanha política. Odair, a gente vai agora novamente para um rápido comercial. Na volta, a gente fala sobre 3 pesquisas importantes divulgadas aqui de Patos de Minas. É um minutinho só. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Estamos de volta com o NTV News. E, Odair, o que será que as pessoas estão pensando nas ruas sobre o pleito, sobre o dia da votação? Será que elas já escolheram o candidato? Nossa equipe foi às ruas para fazer essas perguntas para o povo. A gente mostra agora. Não, tem não, ainda não. Ó, vou escolher um aí. Sim, já escolhi. Já sim. Foi difícil essa escolha? Muito, bastante. Porque todo mundo que a gente pergunta quem vai votar, ninguém sabe, né? Todo mundo tá confuso. A gente vê que tem muitos candidatos aí, alguns despreparados, né? Mas assim, eu já tenho mais ou menos em mente em quem que eu vou votar. E eu tô tentando votar, vamos dizer assim, para prefeito no pior que tem, no menos pior, né, que tem, né? Eu já escolhi já. Não, ainda não. Tá difícil? Muito. É muito candidato, né? É muito difícil de escolher. E aí, independente de quem ganhar, né? O que você espera do próximo prefeito? Tem que torcer, né, para dar certo e contar com que os candidatos possam cumprir o mandato com seriedade e agregar uma coisa boa aí para a nossa população. Que traga mudança para a cidade, né? Melhoria. Que preocupa com a gente, com a saúde, né? Com o emprego, que cuida do povo. Que promete, ganha e depois não faz nada. Olha, eu espero assim que melhore Patos, né? Assim que possa melhorar para nós trabalhar também. Eu acho que diante de todas as propostas que a gente tem esse ano, né, o número de candidatos aumentou, né? Realmente foi necessário fazer uma grande análise, né? O que ele realmente prometeu para realmente transformar, né, e fazer realmente uma Patos melhor. Então, Odair, tem gente aí que já escolheu, tem gente que não, mas a maioria achou difícil escolher o candidato. Esse ano, ainda bem, temos muitas opções, né, para podermos aí buscarmos aquele candidato que realmente, né, vai de encontro com os nossos anseios para o município. Temos aí as opções, são muitas e é bacana você ouvir a população, ouvir as pessoas, ouvir o povo. Somos nós também o povo, né? Somos todos povo e, afinal de contas, esses anseios todos temos, essas dúvidas todos temos. E quando o eleitor diz assim, foi difícil para eu poder escolher, eu acho interessante, porque esse eleitor, ele realmente foi analisar, ele foi ler, foi pesquisar, que é o que todos nós, que quando temos dúvida, precisamos fazer, né? Em meio a uma eleição, isso se torna ainda mais imprescindível, buscar informações para poder escolher em quem votar. Com toda certeza.
Agora, daí, ainda aqui em Patos de Minas, foram divulgadas 3 pesquisas sobre as intenções de voto para a prefeitura aqui de Patos de Minas. A gente vai começar a mostrar a partir de agora. A pesquisa em tela foi contratada pela campanha do candidato Falcão e realizada pelo Instituto DataQuest. O levantamento foi registrado no TSE com o número 256 de 2020. Foram ouvidas 473 pessoas entre 10 e 11 de novembro. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Pelos números, Luiz Eduardo Falcão e Beia aparecem empatados tecnicamente, com 30,57% e 25,05% das intenções de votos, respectivamente. Arnaldo Queiroz aparece com 12,95% das intenções. Pedro Lucas com 1,91%. Hermano Caixeta com 1,49%. Águida Helena com 1,06%. Adrian Paz e Frederico Galvão com 0,42%. Não sabem ou não responderam 17,20% e brancos e nulos 8,92%. O candidato Arnaldo Queiroz também divulgou uma pesquisa. Vamos aos dados. O levantamento foi contratado pela campanha de Arnaldo Queiroz e realizado pelo Instituto Data News Brasil. Foi registrado no TSE com o número 9185 de 2020. A pesquisa foi feita nos dias 8 e 9 de novembro e ouviu 473 pessoas. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Segundo o levantamento, Beia Savassi e Arnaldo Queiroz estão empatados tecnicamente. Beia possui 29,2% das intenções de voto e Arnaldo 28,2%. Em seguida está Falcão, com 19,9%, número que também demonstra empate tecnicamente com Arnaldo. Pedro Lucas possui 4,1%, Hermano Caixeta 1,2%, Águida Helena 1%, Frederico Galvão 0,8% e Adrian Paz 0,3%. 8,8% responderam que votariam em branco ou nulo, e os indecisos correspondem a 6,5%. Uma terceira pesquisa de intenção de votos do Instituto Veritá também foi divulgada nesta sexta-feira. A pesquisa foi registrada com o número 04153 de 2020. Foram ouvidos 504 eleitores em Patos de Minas nos dias 9 e 12 de novembro. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A candidata Beia Savassi aparece na frente com 38,7% das intenções de voto. Falcão está em segundo com 29,4%. Arnaldo Queiroz aparece em terceiro com 14,9%. Pedro Lucas tem 3,2% das intenções de voto. Hermano Caixeta, 1,6%. Águida Helena, 0,8%. Frederico Galvão, 0,2%. O candidato Adrian Paz não aparece na pesquisa. Não souberam ou não responderam 5,8% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 7,9%. Comparando com a pesquisa anterior do Instituto Veritá, divulgada em 2 de novembro, Beia Savassi tinha 37,1%, Falcão 17,5%, Arnaldo Queiroz 12,7%. Pedro Lucas tinha 3,6% das intenções de voto. Hermano Caixeta aparecia com 2,4%. Águida Helena tinha 1,6%. Adrian Paz, 0,4%. E Frederico Galvão não apareceu na pesquisa. Não souberam ou não responderam 13,5%. Brancos e nulos, 11,3%. Essa última pesquisa foi registrada com o número 09375/2020. A margem de erro é de 4,4%. O nível de confiança é de 95%.
Bom, Daíra, acho que o que mais chamou a atenção nesse caso é que são 3 pesquisas que mostram 3 cenários totalmente diferentes, né? Nessa reta final aí das eleições, nós temos aí 3 comparativos, 3 levantamentos feitos aí por institutos diferentes, né? Nós temos aí tanto divulgado por campanhas, como também pelo Instituto, ou seja, são números que diferem um dos outros, diferem muito, né? A diferença é muito grande aí entre os levantamentos feitos por esses institutos. A gente analisa de maneira geral, né, toda essa questão aí desses levantamentos, desses comparativos, né? Porque, afinal de contas, quando a gente chega num período desse, a coisa praticamente está ali afunilando, né? Nós temos aí um dia, né, praticamente, para a eleição, só o sábado, né? E aí essas pesquisas elas chegam numa sexta-feira como essa, são divulgadas, a população diante desses números faz as suas verificações, ponderações e, claro, né, os candidatos eles divulgam seus números, eles fazem os registros de seus levantamentos para que também tenham aí os parâmetros para uma reta final como essa de campanha. Fato é que a gente, cumprindo a nossa missão jornalística, traz aí, né, a gente verifica se estão devidamente registradas no TSE todas essas pesquisas e divulga. A gente divulga sob a responsabilidade daqueles que contrataram, daqueles que realizaram, trazendo todos esses números aí com 3 comparativos, com 3 pesquisas feitas, como eu disse, por institutos diferentes. E a gente, então, vai aguardar, porque para saber exatamente que números estão reais só no domingo, depois do fechamento das urnas e com a apuração encerrada, né? Bom, Daíra, e por hoje a gente fica por aqui, né? Muito obrigada pela participação, por todas as informações que você trouxe hoje no quadro Análise da Notícia. Obrigado, Jéssica. Lembrando que domingo a gente vai estar aqui, toda a equipe NTV, fazendo uma cobertura espetacular aí, como tem sido ao longo da história da NTV, dessas eleições 2020. Vamos estar trazendo aí todas as informações, né? Ponto a ponto, passo a passo. Para você ter uma ideia, nossas equipes começam de madrugada, ponto a ponto mesmo, de madrugada, e vamos até depois da apuração, vamos até quando o candidato vencedor já estiver lá comemorando, vamos estar mostrando, porque afinal de contas é o nosso papel, né, diante do jornalismo sério e competente que a NTV vem aí realizando ao longo de sua história. E a gente vai se encontrar certamente aqui no domingo com todas essas apurações e acompanhamento das eleições 2020. É isso mesmo. Então, domingo, a partir das 4 horas da tarde, a gente começa aqui na NTV a transmissão da apuração e todos os detalhes das eleições 2020. Por hoje é só. Eu volto com mais informações amanhã às 19 horas e te espero. Tenha uma ótima noite.